Bom, gravação iniciada. Boa noite, todo mundo que entrou agora. Então, mais um encontro online de projetos da CBSK, dia 5 de setembro de 2024. Estamos aqui com o psicólogo Alberto Santos, Psicologia Radical, que muitos aqui já conhecem, já fez um encontro com a gente para falar um pouco sobre saúde mental hoje aqui. A gente vai precisar da participação de vocês durante o encontro, né? A gente pensou em fazer meio que um bate-papo, entender também as demandas de vocês com relação à saúde mental dentro dos projetos. O Alberto trouxe um escopo aqui, para a gente dar uma introdução, uma base, assim, sobre esse tema, que é um universo, um mundo de coisas que podem acontecer, e a gente saber o que vocês sabem sobre isso, o que acontece no dia a dia do projeto de vocês. Então, isso também vai nos dar um norte, o Alberto se colocou à disposição para a gente criar um próximo encontro ou um curso para realmente trazer mais ferramentas assim para vocês. Então, hoje a gente precisa que vocês participem, vou pedir para ficar com o microfone fechado, e a hora que vocês quiserem se manifestar, fazer fila, levantar a mãozinha, eu vou tentando administrar aqui, criando uma lista de falas, mas é importante que vocês participem aqui com a gente. E vou passar a palavra para o Alberto, então. Se apresente aí de novo, brevemente. Bom, obrigado, vou começar aqui. Estar aqui com a gente em mais um encontro. Pô, Sibeli, eu que agradeço. Acho que são oportunidades da gente construir de alguma forma, né, coletivamente e tal. É conseguir ter essa oportunidade de certo modo, estar produzindo algo para algo que também é muito recente, em algum ponto na história do skate, né? Conseguir pensar aspectos de saúde mental, como isso acontece agora dentro dos projetos sociais, entender se de fato as Olimpíadas influenciaram alguma coisa, o quanto, ou se mesmo antes já haviam desafios ali que estavam presentes no dia a dia. Então, até essa proposta, né, de, primeiro, de estar aqui participando de um encontro e agradecer o aceite da segunda ideia, que seria, pô, vamos tentar fazer um curso de formação, né? Quanto mais eu estudo para entregar algo, melhor fico e melhor ficamos, e produzimos alguma coisa que de certa forma fica. Né? Então, uma frase que costumo dizer muito é: skatista bom é skatista informado. Escutava isso já tempos no skate, desde o começo. Então, quanto mais nos informamos, mais nos empoderamos do que fazemos e melhores condições temos. Deixa eu só ver qual foi a janela que eu compartilhei, porque eu estou vendo que não foi a certa. Tal. Tá aparecendo aqui. Apareceu só a... Tava aparecendo tudo. Um slide para criar um título. Acho que é essa. Isso. Bom, sou Alberto, né? Comecei aqui tá a andar branco, de skate. amigo. Tá branco? Sem nada. Agora... Pronto. Agora apareceu. História breve, história rápida, né? Parte da galera aí já me conhece. Essa foto é antes dos anos 2000. Comecei a andar de skate periférico mesmo, né? Na periferia, assim, a gente tem essa coisa de ainda ter casa grande, com quintal grande. Então tinha ali um espaço que dava para eu remar, dar uns olhos e tudo mais. E essa foi a minha juventude no skate. Depois disso, o movimento de todo jovem, de certa forma, parte dos jovens de quebrada, ia aprender sobre música, circular e tudo mais. Em 2009, consegui uma bolsa do ProUni na PUC, muitos anos depois dessa foto, né? Me formei em psicologia, trabalhei bastante. Nesse meio tempo, tive a oportunidade de ganhar um prêmio acadêmico em pesquisa em psicologia do esporte, mesmo antes de terminar a minha graduação. Depois veio a especialização de 2 anos, a minha primeira pós. Depois veio a segunda pós, que foi o mestrado. Trabalhei, viajei e no meio disso tudo entendi que deveria voltar para algumas raízes, visto o movimento de trabalho intenso que eu estava e os espaços que eu estava, que me fizeram começar a questionar um monte de coisa que ainda bem que eu questionei.
Nisso, o skate estava um pouco afastado e, buf, o skate voltou para minha vida e foi um movimento assim muito importante, porque no skate nós andamos para nós mesmos. E naquela época eu estava a fim de fazer um trabalho que fosse, claro, comprometido eticamente e tudo mais, mas que não obedecesse muito o externo, que eu estava vindo do alto rendimento, estava cansado de alto rendimento, que sempre fica muito à mercê de resultados que às vezes não dependem da gente. Eu falei, quer saber? Deixa quieto, não quero mais isso. Hoje eu trabalharia? Trabalharia, mas sob condições e maturidade profissionais diferentes. Voltei para o skate e o movimento de eu voltar para o skate me permitiu colocar em prática ideias que já estavam na gaveta durante um tempo, mas que na época eu não tinha maturidade, que foi então que veio a psicologia radical na minha vida, que além de um trabalho é um movimento de, digamos, liberdade e independência profissional pelo skate também, né? Dito isso, então, Alberto Santos, psicólogo pela PUC, especialista em psicologia do esporte, mestre também em psicologia, mas nesse caso análise do comportamento, pesquisador premiado, tem alguns capítulos e livros e artigos publicados. Ora sou professor, ora sou escritor, ora sou palestrante. Hoje, então, trabalho com a psicologia radical, sou psicólogo na Love CT Arte e Cultura e algumas vezes Love CT Inclusão e Resgate, e também sou psicólogo do esporte num projeto chamado Nação Skate, que acontece lá na Rajas Skate Park. Bom, dito isso, nosso tema de hoje, né? Olimpíadas e saúde mental, reflexos em projetos sociais de skate. Quando Cibele trouxe a ideia, a gente estava conversando um tempo sobre, pô, vamos pensar em algum jeito de dar continuidade, porque foi um movimento legal. E aí, enquanto conversávamos sobre isso, esperávamos a oportunidade, veio então esse tema, né? Reflexos em projetos sociais de skate por conta da pandemia. E aí, enquanto estava ali escrevendo, preparando toda a estrutura das coisas que seriam interessantes falar, também coisas que a Cibele ali. Porque sempre é isso, né? Uma construção que vai acontecendo em conjunto, não é nada aqui do tipo, é isso e pronto, né? Vamos ali, porque ela tem uma caminhada muito. Pô, esses dias eu escutei a Tis falando, pô, a Cibele, eu estudei ela na faculdade. Eu falo, mano, é isso, né? Olha que zica. Então, tem muita qualidade, muita produção e muito empenho pelo skate também. Isso é sensacional. E aí, conversando, né, veio essa reflexão. Olimpíadas e saúde mental. Reflexos em projetos sociais de skate. E é que é o momento que vocês já começam a participar com a gente. Por quê? Se a ideia é coletarmos ideias e falas o suficiente para que a gente consiga fazer um curso de formação adaptado às necessidades de quem está aqui, vale a pena a gente se perguntar: que reflexos são esses? Né? Porque, por exemplo, se for pensar em reflexo, teve Simone Biles, Rebeca Andrade falando de saúde mental no alto rendimento, ou foi o Japinha mostrando ali a importância dessa conexão com a essência individual para estar ali bem e presente no campeonato. Será que famílias e skatistas que estão na caminhada, de certa forma, desse skate de rendimento, será que esses são alguns dos reflexos? E as famílias de pessoas atendidas, elas têm verbalizado expectativas? Tem mais gente procurando projeto? Como tudo isso impacta nos projetos sociais? E é realmente isso que tem sido o impacto ou são outras coisas? Né? E quero ouvir vocês um pouco, falas breves para que a gente consiga dar continuidade. Mas e aí, gente? Quais são esses reflexos? Bora, Ulisses. Sabia que ele ia ser o primeiro a puxar a fila. Vai, amigo. Uma das coisas interessantes que a gente vê em relação a essa saúde mental, falando de projeto social, algumas experiências nesses 3 anos que eu vejo, o que eu faço aqui, eu acho que, não sei, você como especialista vai me dizer se está certo ou não, fazer com que a criança ela não se sinta obrigada a seguir os padrões, o que a mídia coloca em relação ao skate. Ou seja, tem muitos pais que procuram um projeto achando que o filho vai entrar, vai aprender o skate rápido e já vai estar disputando o campeonato.
E então a gente vê que muitos pais, né, vêm com essa demanda, né? E aí a gente, como projeto social, a gente às vezes tem que parar, respirar e analisar para dar uma resposta para o pai coerente em relação a isso. Por exemplo, um pai chega e fala: Ulisses, eu quero que minha filha aprenda a andar de skate porque eu quero que ela dispute o campeonato e tudo isso. Geralmente eu já chego e falo: ó, a nossa intenção aqui primeiro é a socialização, fazer o trabalho onde a criança se diverte. E por último, eu vou pensar na criança aprender skate da maneira que a mídia está colocando, porque o skate ele tem que ser livre, tem que ser leve, né? Então, uma das demandas que tem aparecido muito para mim aqui é justamente isso: os pais querendo trazer os filhos para que a gente ensine para que dispute o campeonato. Então, eu vejo que falta um pouco também de informação para os pais. Aqui a gente criou uma cartilha individual para os pais para explicar qual que é o trabalho social nosso na parte psicológica, né? Desenvolvido junto com uma psicóloga amiga nossa. A gente, pais que geralmente sempre solicitam alguma coisa na área da psicologia, a gente direciona para um amigo nosso, em que ele abriu uma vaga para trabalhar com a criança na parte psicológica. Então, eu acho que assim a demanda é muito grande, mas a principal, de fato, a principal coisa que os pais chegam é que o projeto social é obrigado a ensinar a criança a ser uma raíça leal. Então, acho que é para todos os projetos, né? Não sei se é só comigo, mas enfim. Mas eu tenho meio que essa metodologia ali para poder não focar nisso, né? O skate... Ulisses, né? e isso vem só dos pais ou você também percebe isso de crianças? Tem crianças que chegam também querendo esse rendimento, independente dos pais pressionarem ou não? Olha, o jeito que eu faço aqui nesses 3 anos, eu sempre vou frustrar as crianças em relação ao skate. Por quê? A criança, ela tem que aprender a lidar com as frustrações. A gente sabe que o skate, cada criança é um mundo, é um processo. Tem uns que vão desenvolver mais rápido e outros não. Então, a metodologia que eu uso é fazer eles usar o skate com o toco, né? Para quê? Para que eles aprendam a parte postural. E quando eles chegam e falam: mas eu não vou andar de skate, você já está andando de skate. Para que você quer aprender o skate? Aí é uma conversa muito mais individual com as crianças. Mas eu sinto que depois que elas entendem isso, o prazer delas de estar no projeto é pela convivência, pela vivência, de estar com outros alunos, de estar brincando, de estar bagunçando. Aí eu vejo que aquela ideia de ela ter que aprender skate vai lá para o 3º, 4º plano. E aí eu vejo uma transformação na criança no ambiente. Então eu acho que muito é da mídia, né? Você pergunta para as crianças: quem é o seu skatista? Hoje todo mundo é só Raíssa Leal. Eles não sabem o nome de mais ninguém. É incrível isso, né? E aí é onde eu trabalho toda essa parte com eles também. Mas tem criança que chega e assim, ela vê o outro já aprendendo a remar, subir uma rampa, ela quer fazer a mesma coisa. E aí é onde eu faço o meu plano, meu PI, né, meu plano individual, onde eu vou conversar com os pais, depois eu chego, chamo a criança e vou conversando com ela. E vou deixando ela mais leve, porque é uma visão da criança de achar: o outro tá aprendendo e eu não. Então eu ensino isso, né, ali na aula, que cada um tem um processo, mas existe sim essa tendência Raíssa Leal de querer subir um corrimão e, enfim. Sim, e chegar achando que na primeira aula já vai fazer manobra e pular de olho e girar o skate e pegar o corrimão. Obrigado, Ulisses. O próximo, Osvaldo. Diga que jeito que é aí em Roraima, o que está acontecendo no seu projeto com relação a essas questões? En realidad, como falou Ulisses, es un foco en que eles venham a divertir. Agora descobri que eles gostam de fazer desenho e comprei umas, como se chama? Se dice color aí? Unos cores para eles, tem umas folhas, hasta as crianças que têm 15 anos ficam de lado na mesa fazendo coloridos, ajudam a outras crianças.
Y también o enfoque que yo sí en realidad quiero es que ellos sientan respeto de los venezolanos, primeramente, que eles aprendan também a falar espanhol e português, porque a xenofobia onde eu moro é muito difícil. Por exemplo, eu não tenho apoio de políticos, não? Porque eles mesmos falam que eles não podem vestir a camisa do migrante. E pessoas que eu conheço, porque eu sou radialista aqui, e graças a Deus, eu sou um radialista muito conhecido aqui na cidade. E eles precisam de que eu fale informações deles, e quando eu bato a porta do projeto, eles falam assim, cara, eu gostaria, mas se eu coloco a camisa do migrante. Mas é isso, não? Eu diverto com eles, eu ando com eles também na mini rampa. Tenho duas aulas de crianças que estão, que ainda não dropam, é de 15 a 16 horas, e de 16 horas hasta que eu canse deles, andamos as pessoas que já estão andando. E, por exemplo, a segunda hora da aula, acho que entendem mi português, não? Acho que pode dar para entender. Por exemplo, quando estamos andando a pessoas que já dropam, aí eu deixo aí também, sou uma pessoa que dropa e faz rock and roll, ele se sente assim empoderado, porque não só ele não só fala assim, não, eu só sei fazer rock and roll. Ele fala, eu sei andar. E eu descobri isso, então eu deixo. Quando eu falo assim, as crianças que não dropam, podem fazer street. E as pessoas que dropam podem andar na minivan. Caraca, eles falam assim, sabe? Eles ficam muito emocionados com isso. É só isso que eu ia falar. Muito obrigado aí. Tomara que entendam. Obrigado, Oswaldo. Fábio, Distrito Federal. E aí, pessoal, boa noite. Sibeli, a todos, Roberto. Eu sempre adorei esse encontro, né, essa palestra aqui, mesmo que pelo celular virtual, porque ela vai num ponto de, eu diria assim, de inflamação dos projetos sociais, pelo menos do meu ponto de vista, né? Aqui é muito difícil trabalhar essa questão da saúde mental, porque a grande maioria das pessoas que nós atendemos aqui no nosso projeto tem problemas. E não é só o jovem, não. Pai, a mãe, e não só referente ao esporte, ou à autoestima, ou à questão da sexualidade também. São inúmeros problemas. E o projeto com o skate, na verdade, ele é um projeto para a família. Aqui a gente sempre atende a família, né? E explica que o skate ele é uma ferramenta, né? Uma porta de entrada para que o jovem possa se ressocializar, possa se reencontrar, conversar com os pais, conversar com a mãe, bater um papo com a família, né? Conversar igual nós estamos conversando aqui, porque eles não conversam. Eles conversam comigo, conversam com os amigos, conversam com os outros colegas do projeto, né? Na verdade, o skate se torna uma ferramenta de inclusão, que de fato é uma ferramenta de inclusão, e que a gente utiliza para, talvez, sanar diversos outros problemas, e é o que a gente faz. Tanto que eu fiz parceria com a Faculdade de Psicologia aqui, da Católica, né, aqui de Brasília, e quando a gente precisa, os psicólogos vêm para cá, para o Recanto das Emas, em Riacho Fundo. A gente faz uma palestra, né, aberta para os pais também, para os avós, para os irmãos, para todos os parentes, familiares, né, dos jovens que faz o projeto de skate aqui com a gente. E é muito fantástico, meu irmão. Vocês precisam ver, uma hora eu vou gravar, entendeu? Porque é realmente, aspas, assim, casos de família. Eu já vi jovem aqui falando com o pai, se abraçando, pedindo perdão,
pai chorando, entendeu? É, a gente fez o aniversário de 15 anos de uma garota aqui que ficou muito marcado, porque o pai dele era alcoólatra, né? E virou morador de rua, né? E eu convidei ele para vir pro aniversário, né? Ele, não, eu sou morador de rua, ninguém quer saber de mim. Eu falei, não, eu quero, tô aqui para te dizer que tua filha tá fazendo 15 anos e o presente dela é você. E eu chorei nesse dia. Esse dia, meu irmão, não deu para segurar não, porque o pai foi, o pai falou bem assim, eu não valho nada, mas eu tô aqui para te dar um abraço. E aí todo mundo que estava presente foi muito impactante, porque eu também não tenho pai, né? Eu fui abandonado, então eu senti aquilo ali. Putz, foi muito, 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 muito legal, entendeu? Então a gente continuou com essa família, conversando, quando tinha os encontros da psicologia do pessoal da Católica, que são alunos, e a professora vem, viu, Alberto? São alunos que estão se formando, né? Então eles estão já no último semestre, eles vêm para participar e a professora vem para orientar se precisar, né? Então a psicologia, meu irmão, é algo, acho que tão essencial quanto o próprio esporte, quanto o próprio skate, entendeu? Porque é cada um no seu mundo, cada um no seu quadrado, mas a gente não quer cada um no seu mundo, a gente quer todos eles juntos, no aprendizado, né? Sabendo que cada um tem as suas particularidades, cada um vive o seu mundo, né? Mas as primeiras coisas quando chega, a gente pergunta no formulário de inscrição, né? Se tem algum problema, se tem TDAH, se tem algum distúrbio, né? Para a gente saber lidar com esse pessoal, né? Saber lidar com essa molecada, eles são muito sensíveis também, mas eu até, Alberto, vou deixar aqui como sugestão para a federação, né? A Cibele é representante, que a gente pudesse, sei lá, criar um jeito de que nós nos encontrássemos para debater, assim, ao vivo, fazer um congresso, pode ser em São Paulo, pode ser em Brasília, sei lá onde, mas deixa aqui uma ideia para a gente debater, mas fazer um debate, assim, um congresso para debater isso mesmo, porque é muito louco, meu irmão, quando o jovem chega que diz que, por exemplo, que está passando dificuldade em casa e a gente não sabe o que fazer, cara. Eu já sei porque a coisa que eu faço, olha, vou te indicar para você conversar com a psicologia da universidade, que são as pessoas que podem ajudar. Outros chegam sem comida, não tem comida, né? E a gente absorve também essas coisas, meu. Eu sou muito... Só desculpa te interromper. Tá lá, por favor. Só para... É isso, a gente quer escutar esse relato que fala ali das condições que vocês têm. Você traz um relato de quando tem acesso à psicologia, as coisas se transformam, se complementam e se ampliam. Sim. Né? Daqui a pouco a gente vai falar dessa parte do o que vocês têm no ambiente de vocês. Tá. Né? Mas eu queria ouvir de você, assim, para a gente juntar os relatos dessa parte, de uma forma direta. Né? Quais são os reflexos das Olimpíadas aí, no que você tem observado? É interessante essa pergunta e você já tem até a resposta, porque você falou muito da fadinha, né? Todo mundo chega com relação à questão que querem ser realmente uma fadinha, né? Mas a gente sabe que o caminho percorrido, o caminho que se percorre para chegar até a ser uma fadinha, né? É árduo, né? E a gente explica em detalhes, né? Fala, olha, o caminho é árduo e tem que se dedicar, tem que passar por peneiras, tem que... Então não é muito simples, né? A gente mostra a realidade, porque a expectativa é lá no teto, meu irmão, entendeu? Então se a gente meio que alimentar aquela expectativa, a gente alimenta também, mas tem que dizer de fato que as dificuldades são muito maiores do que essa expectativa, entendeu? Para baixar um pouquinho a ansiedade, né? E dizer que o cara tem possibilidades, né? Mas tem que se dedicar. E a gente trabalha um pouco muito isso aí, né? Eu não sou muito da área de psicologia, eu sou da comunicação, tenho algo a ver, mas a gente tenta, de alguma forma, sabe, Alberto, contribuir. Perfeito. Eu até anotei aqui, enquanto vocês estão falando, e anotei aqui. Com criança, a gente cultiva o sonho enquanto garante o pé no chão no aqui e agora.
né? Com familiares é uma coisa, porque essa expectativa dos familiares passa para as crianças. Com as crianças, a gente cultiva o sonho ali, deixa ela viver aquele sonho de alguma forma, igual nós vivemos em outras coisas da nossa vida, até mesmo com o próprio skate em algum momento lá atrás, né? Então é muito isso que você fala. Pô, existe, mas olha só o que tem, os desafios, e por aí vai, né? Muito bom. Style demais. Obrigado, Fabinho. Bob Lee. Amigo, 2 minutos. você vai ser o último para a gente poder seguir com os temas, tá, Alberto? Perfeito. Passar os próximos slides e aí, Vamos. se você puder resumir aí, ser direto. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Na verdade, o reflexo das Olimpíadas, ela, no nosso caso, não se limita só ao skate, né? Na verdade, a repercussão do skate não foi tão grande quanto a gente esperava, porque o grau de famílias que a gente alcança, muitos não têm nem televisão em casa, né? Então, poucas crianças conseguiram acompanhar algo do street, algo relacionado ao parque, tá tudo bem, né? Os mais velhos, no caso, né? Os pequenos acabaram não tendo nem acesso a isso, né? Agora, a demanda, ela existe, né? Então, é muito comum a gente observar que o número de meninas aumentou desde a Olimpíada de Tóquio, e isso se manteve, isso é muito positivo, né? Acho que é uma barreira social que foi quebrada, mas ainda há muita advertência ainda dos pais. Os pais não acreditam tanto no potencial do skate como algo profissional. Ainda mais com famílias que têm pouco conhecimento, pouca estrutura educacional, vivem em vulnerabilidade social. Até porque o nosso foco, o nosso trabalho, nossa demanda hoje no centro, ela está muito mais relacionada à moradia do que com a estrutura da criança em outras áreas, né? Vários conflitos com as questões imobiliárias, né? A favela do Moinho tendo uma guerra política com a questão da desapropriação das famílias, várias ocupações sendo fechadas. Então, é uma demanda muito grande. Talvez isso reflita um pouco porque tanta criança não trouxe resultado, não teve esse reflexo das Olimpíadas com as famílias locais. E a gente super compreende isso. Porém, a gente já tem uma construção a respeito do que é a criança na aula de skate, né? É uma construção de identidade, em meio a todas as questões da realidade que ela vive, né? Então, graças a Deus, eu tenho, faz uns 5 anos, uma boa participação com a Liga Nescau. Talvez as crianças não tenham essa complementação de assistir os Jogos Olímpicos. Não consegui acompanhar os Jogos Olímpicos. Mas a gente tem esse parâmetro organizacional que faz elas entenderem um pouco, mesmo elas não conseguindo acompanhar. Então, por exemplo, pós-Olimpíadas, ele casou muito com a nossa organização de segundo semestre. Ó, pessoal, segundo semestre é o semestre dos campeonatos e eventos. Então, as crianças, com toda a dificuldade delas, elas têm esse lapso de esperança. Vou voltar agora, depois das férias, e a gente vai participar de campeonatos. E a Liga Nescau, a gente conseguiu trazer como se ela fosse as Olimpíadas delas. Então, para elas, é toda uma construção, né? Então, muita criança lá não tem sonho. Ela vai adquirindo sonho com o Instituto. Então, nós construímos toda essa questão. Precisa estudar, você precisa tratar questões internas, estamos aqui para ajudá-los, né? A gente precisa criar sonhos reais e não partir para o ponto da ilusão, né? Porque, como eles têm um acesso muito grande com o crime organizado, a ilusão, ela se torna muito mais palpável do que a realidade, né? E a gente tem um reflexo muito grande lá, que é a própria Vitória, que hoje ela é professora, e aí eu acho que eu vou encerrar minha fala nesse ponto. A Vi fez todo esse processo, ela participou, veio para o Instituto, teve todo o acesso à parte psicológica, todo o acesso social da família, a gente pôde ajudar com a alimentação, com cuidado, a gente manteve como mantemos com todas as demais famílias, e a Vitória, ela fez todo esse processo, então ela começou a participar da Liga Nescau, daqui a pouco ela participou de outro campeonato, enfim, o tempo dela como aluna terminou com ela se tornando uma estrutura federada, e hoje ela faz parte do time da Uni Santana, que é a primeira faculdade do Brasil que tem o esportivo com o skate, eles têm um time de skate. Então, para as nossas crianças, a realidade, o sonho delas é a vitória, entende? Não criou uma expectativa fora de
toda a construção que nós trabalhamos ali, né? E meia, claro, a gente está trabalhando com outras competições, né? Nós somos uma referência para elas, mas tem toda uma sociedade que é a referência também. E a gente vê que a gente tem vencido alguns desses combates, né? As crianças têm preferido ouvir as nossas orientações do que as orientações, muitas vezes, do que está ao redor delas. Então, nesse ponto, eu vejo que as crianças têm muito mais... Professor, será que um dia eu consigo fazer uma faculdade de educação física e, de repente, eu ser skatista também? Então, eu não trouxe... Acho que... Não sei se o doutor Adalberto vai conseguir entender. Essa falta delas conseguirem enxergar as Olimpíadas não criou uma expectativa fora da realidade delas, que já é uma realidade de conflito, e também não trouxe embates negativos na questão de saúde mental da vida delas. Elas continuaram com o pé firme. Elas continuaram com essa base de, não, vou seguir por aqui, vamos para o campeonato. Então, a demanda emocional é muito grande, porque, como muitos compartilharam aqui, as famílias são desestruturadas, e a gente tem lidado com essas questões do dia a dia. Então, no caso, hoje, nos treinamentos para a Liga Nescau, 2 alunas choraram, porque conseguiram bater uma meta delas, uma manobra nova, e elas choraram muito. Então, elas choraram porque, possivelmente, os conflitos em casa são muito grandes, né? Então, o que eu quero encerrar sobre a vitória poxa, o skate hoje ele se tornou oficialmente olímpico, certo? Ele participou por 2 Olimpíadas e agora ele vai para a 3ª Olimpíada. O que a gente está pensando nisso? A Vitória acabou de participar dos Jogos Universitários com a Uni Santana, que é uma baita experiência, foi para o Rio de Janeiro, e é uma micro-Olimpíada universitária, e possivelmente o skate vai entrar nos Jogos Universitários Internacionais. Eu acho que tem que ser uma meta para a gente pensar também, né? De repente, se for nos Estados Unidos, a gente viu um aluno para participar de um campeonato desse, pela faculdade, uma universidade americana vê ele e vê um potencial, pode ser que abra uma oportunidade real no nosso momento atual na vida dessas crianças. Então, eu acredito que os debates lá nosso a respeito desse reflexo das Olimpíadas é mais para os benefícios que ela está trazendo, assim. No nosso ponto, a gente não chegou a nada de negativo, né? Os pais que vêm novos, eles têm uma reunião com a gente, né, que são os professores, e nós já colocamos os pais no devido lugar. Falamos que tudo é uma construção, tudo tem seu tempo, né? As crianças, elas precisam se encontrar primeiro. É um problema de cada vez, não dá para resolver tudo de uma vez só, né? E a gente não tem tido nenhuma resposta negativa, pelo contrário, temos enxergado os pais que entram e falam, não, então estamos com vocês. Eu acho que essa construção do Instituto Sonho fez com que a gente não tivesse pontos negativos, apesar de toda a realidade ao redor, com pontos das Olimpíadas. E é isso. Obrigado, Bob. É importante, sim, você trazer também essa outra visão. Talvez você ache que não tem ligação com Olimpíadas, mas tem tudo a ver também a não ter acesso à acessibilidade, né? Está tudo ali relacionado à saúde mental. Tem tantas outras coisas acontecendo com relação à saúde mental, à vulnerabilidade, a tudo que essas crianças passam, que a Olimpíada se tornou pequena. O maior evento do mundo se torna pequena dentro da realidade dela ali. É legal você trazer também esse outro ponto diferente de quem não tem esse acesso a Olimpíadas e de construir um sonho mais palpável, um sonho ali enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto, igual a Vitória, eu acompanhei lá, ela postando um sonho dela de ir para o Rio de Janeiro, que ela nunca pensou que ia ir ali, ia viajar através do skate, e hoje se tornar uma referência para as crianças que está ali no dia a dia, mais acessível do que a referência que está na televisão. Obrigado por compartilhar também essa experiência aí do Instituto Sonho. Não sei se todos conhecem, o Instituto Sonho está ali do lado da Cracolândia, ali no Bom Retiro, centro de São Paulo, e atende essas crianças ali do entorno. Obrigado a todo mundo que colaborou aí com as suas vivências de norte a sul do Brasil. Alberto. De vez em quando estou ali pelo centro, na Santa Efigênia e tal, vejo umas crianças passando com skate do Instituto Sonho. Olha ali, conheço. Tudo aluno meu. E, assim, isso é muito importante, essas falas, porque já mostra pra gente que
impacto positivos ou eventualmente negativos, mas impactos olímpicos também são questões de acesso, né? São questões de acesso. Hoje fomos junto do Love CT, foi lá na USP, no PROD, no Programa de Desenvolvimento Humano e tal, tem uma formação chamada Vidas Ativas, e hoje falávamos sobre isso também, né? Quais foram os impactos relacionados às crianças? Ah, poucos, quase nenhum. Por quê? É a questão do acesso, né? E as crianças estão sempre na rua. Quanto mais, digamos que, afastados dos centros, mais ainda se perpetua aquela cultura que para alguns já é antiga, de criança estar na rua circulando pela vila. E lá ainda as crianças têm essa possibilidade de circular pela vila. E quando perguntam para elas quais são skatistas que vocês conhecem, ela vai falar do Cal, vai falar do Celo, vai falar de mim, vai falar do Nego, vai falar do Melone, vai falar do Denis, vai falar da Priscila, vai falar da Tis, vai falar de pessoas que de alguma forma passaram ali, né? Então, isso também é importante porque a referência está ali perto. Não que não são coisas conflitantes. Tem uma referência aqui perto, uma referência lá no Olimpo, de certa forma. Mas entender que elas coexistem no mesmo espaço permite que a gente consiga colocar em prática uma ideia que sempre discutimos lá na LOVE. Para cada criança, de certa forma, é um projeto diferente, né? São necessidades muito, muito diferentes. Muito bom. Então, beleza, né? Então, ok. Primeira parte, digamos assim. E aí, vamos pensar então, de forma mais direta, o que é saúde mental, né? Vamos lá ler a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, lá no ano de 2001, documento que foi feito, que foi formulado. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de lidar com os estresses normais da vida, ou seja, os seus altos e baixos, trabalhar de forma produtiva e frutífera, não confundir esse produtivo com essa época capitalismo e trabalho enquanto eles dormem, mas no sentido de produtivo, no sentido de produzir satisfação também e estar ali colhendo frutos deste trabalho e contribuir com a sua comunidade, ser uma pessoa participante na vida social, se engajar, combinar. Uma das grandes potencialidades do skate no âmbito da saúde mental é justamente o que o skate nos permite de combinar. Combino de te encontrar em tal lugar e a gente vai para lá, combina aqui, combina ali. A gente está sempre trocando alguma coisa, a gente está sempre combinando, a gente está sempre envolvido em algum tipo de compromisso em que vamos encontrar pessoas. Nós somos bichos sociais, né? Foi isso que garantiu nosso desenvolvimento. Então, esse aspecto é muito importante. Então, a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Ou seja, não é só não ter ansiedade, não ter depressão, não ter, enfim. Não é só a ausência disso. É a presença de vários outros aspectos positivos. Envolve o desenvolvimento do potencial pleno do indivíduo e a manutenção de relacionamentos positivos. Saber se relacionar, saber construir relações em todos os lugares, saber manter essas relações. Adaptação às mudanças e a capacidade de realizar atividades significativas, ou seja, a pessoa que reconhece as suas próprias habilidades, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, satisfação. Né? O filme lá do Divertidamente falava de alguma parte lá do self, né? da noção de si. Eu sou boa nisso. Pô, legal. Eu me empodero disso. Né? A pessoa que consegue lidar com os estresses normais da vida, a pessoa que trabalha de forma frutífera, a pessoa que contribui para a sua comunidade. Beleza. Aqui, eu acho que, de certa forma, a primeira pergunta já nos deu essas respostas para várias outras perguntas que coloquei aqui. O que é saúde mental em projetos sociais? O que impacta a saúde mental de profissionais nesse contexto? Então, temos o próprio contexto em si, né? Como deve ser lá para o Bob, está atuando na Cracolândia, né? O do lado.
Como é lidar com incêndio na favela do Moinho, por exemplo? Né? Lá para o Oswaldo, essa situação da xenofobia, pô, como é não ter condições de apoio político? Como é lá em Minas, como é nos outros estados, como é lá para o Fábio, né? Então, esse contexto, ele é muito importante, e nós vamos falar disso também, porque não é só a saúde mental das crianças e adolescentes, é saúde mental da equipe, é saúde mental organizacional, que daqui a pouco vamos falar. Contexto, dia a dia, a qualidade da entrega, e aqui quando eu falo qualidade da entrega, é a satisfação em conseguir dar seu máximo. Hoje, a Love CT está acontecendo via Lei de Incentivo à Periferia, Lei de Fomento da Periferia. E uma das coisas que colocamos no projeto foi, nos perguntamos sobre como seria a qualidade da nossa entrega dentro das condições plenas de possibilidade de trabalho. Equipamento, lanche, manutenção do espaço, salário. Se a gente parar para pensar como seria a nossa atuação diante de um bom ambiente que possibilitasse, muitos de nós aqui iam falar, nossa, eu ia voar. Muita gente ia voar junto, porque a gente ia se sentir muito capaz, né? Então tem a questão da entrega, como lidamos com desafios, as possibilidades de trabalho e um ponto que, assim, é de estressar meio mundo. Continuidade de fomento e patrocínios, né? Dentro dessa parte aqui, de uma forma bem pontual, alguém gostaria de comentar? Então, bora. Outro ponto importante que temos aqui, projetos com histórias variadas, os desafios do equilíbrio. Quanto menos institucionalizada a instituição, mais desafios no dia a dia. Quanto mais institucionalizada, tem também o perigo do generalismo e afastamento. Claro que em cada uma tem mais coisas também. Né? E aqui o que eu falo institucionalizada? Dentro da minha experiência com projetos sociais, também fora do skate, eu fui percebendo que, em algum ponto, quando a coisa começa a ficar muito, 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 muito grande, talvez, corre-se o risco de ficar um pouco de lado aquela ideia de um projeto para cada criança. A coisa vira meio generalista. Então, esse é um perigo. Mas, por outro lado, quanto menos institucionalizada a organização, quanto menos condições e equipamentos e dispositivos, ela encontra desafios também. Né? Como é que eu vou me manter? Como é que eu mantenho o meu trabalho? E por aí vai. Hoje tive 3 relatos de alunas entrando na adolescência. Daqui a pouco eu vou ler, Bob. Em relação a essa parte, quem gostaria de comentar, concordar, discordar ou adicionar um pouco em cada? Porque se a gente for ver bem, o desafio está nas duas ali. Né? Mas trouxe um pouco mais afastado só para a gente conseguir ter essa visão de que há esse contraponto de fato. Eu vejo assim essa questão das histórias variadas, né? Perdão, se eu tô com 2 Google Meets abertos, gente. Eu sou autodidático, tá? Me desculpem. Eu tô ouvindo vocês, ouvindo o outro, perdão. Licença. Perdão. Eu acho que essa questão do equilíbrio, né? Eu vejo assim, eu acredito que se você, não sei se é isso que você está falando, mas eu tenho que ter um olhar um pouco mais amplo do que está acontecendo nos lugares mais remotos. Por exemplo, o Bob lá na Cracolândia é uma realidade totalmente diferente da minha, né? Mas ambos têm uma grande importância e um grande ensinamento. Você entendeu? Que se a gente for pegar no contexto do que o Bob falou e no contexto que eu falei, no final, a gente está dando sentido para a mesma coisa, ou seja, trabalhar a questão do quanto eles são importantes, do quanto eles precisam ter sua identidade própria do processo. Então, eu como instituição,
eu tenho que ter esse olhar de equilíbrio para que eu não se torne um mecanismo muito frio, você entendeu? Eu acho que em todas as instituições públicas, né, que a gente vê, eu que estou fazendo estágio na Secretaria da Habitação como assistente social, eu vejo o quanto que as políticas públicas em relação ao trabalho com a questão da habitação, que afeta, isso que o Bob falou é muito interessante, afeta demais a parte intelectual, a parte emocional da criança. Então, por exemplo, esse olhar, eu acho que tem que ser um pouco mais humanizado. Então, como instituição, eu não posso... Não, eu tenho que seguir a regra, fazer assim, assim, assado, como uma maneira fria. Eu acho que você tem que ser mais humanizado. Eu acho que acredito que é disso que você está tentando, né, falar sobre equilíbrio. Eu costumo dizer assim que eu aprendi. Eu participei de uma apresentação com a galera da parte de deficiência física, é uma instituição aqui, e eu falei algo muito importante. É importante a gente ter o conhecimento, a gente ter a clareza dos direitos, mas a gente não pode só apenas ficar sentado falando algo sem ter a vivência. Então, se o que eu estou falando não gera lágrimas nos meus olhos, vontade de mudar aquela realidade, então tem alguma coisa errada naquilo que eu estou fazendo. Então, eu acredito que tem que ter esse equilíbrio, né? Eu penso assim, aqui é muito disso. Às vezes eu acabo entrando muito na questão de instituição, tem que fazer, mas no mesmo tempo eu sempre estou voltando às origens. Pô, de onde eu saí? O que mais eu senti falta quando eu era adolescente ou quando a minha vida era totalmente errada? Qual foi a falta que eu tive? Então eu me torno um pouco mais humano, você entendeu? Para que eu possa abranger a necessidade do momento. Então acho que, não sei se eu fui claro, Alberto, mas eu acredito que é isso. Acho que falta, a gente não pode deixar de ser humano, né? Como diz a Cibele, né? A gente tem que ter... A Cibele fala uma frase tipo assim, como fala? Acho que você tem que ser mais humano, tem que saber olhar os dois lados, ter uma empatia, né? Para que você não... Senão daqui a pouco está todo mundo atrás de uma cadeira querendo dizer algo sem ter a vivência das ruas, sem ter a vivência, o toque nas pessoas. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Uma discussão que tem uma coisa que tem vindo aqui de reflexões também. Por exemplo, hoje, né, temos várias empresas especializadas em escrever projetos e tais, o que não é ruim, é ótimo, mas o quanto as pessoas que atuam diretamente têm estado junto na escrita desse projeto. Às vezes surgem metas ali que nem sempre quem vai atuar escreveu aquelas metas. Quando eu trago aqui, quanto mais institucionalizada, aumenta o perigo desse generalismo e afastamento, porque às vezes esse excesso de institucionalização, crescer demais sem um cuidado e um cuidado da própria equipe em si, faz com que as posições mudem a todo momento, né? Sempre tem alguém saindo, sempre tem alguém entrando. A pessoa que entra numa posição, ela só, ok, todas as organizações têm ali o seu jeito, porque o seu jeito está muito influenciado pela sua filosofia de trabalho também. Mas tem esse risco da generalização. E tem outro ponto, mas me fugiu. Lembrei, rapidão. Alguns anos atrás, melhor, antes mesmo de me formar, eu já conheci umas pessoas que estavam estudando psicologia do esporte anos anteriores. E eu lembro que em uma dessas situações, quando falava ali de um trabalho voluntário que eu já estava fazendo em projeto social, na época de lutas, que eu fiz lutas durante mais de 10 anos, Muay Thai, e quando eu estava ali quase para me formar, eu falei, pô, eu preciso devolver a minha bolsa do ProUni de alguma forma, né? E aí fui lá atuar, e aí escutei uma frase do tipo, em projetos sociais, nós não podemos deixar crianças nos chamar de tios ou de tias. Por que não? Porque elas vão confundir o nosso papel e podem, de alguma forma, usar isso
para desvirtuar as coisas. Tá, fiquei quieto, escutei. Durante um tempo, até levava isso um pouco, mas depois, conforme veio a maturidade e também o questionamento disso tudo, eu falei, opa, peraí, por que eu não posso deixar uma criança me chamar de tio ou de tia? Por que eu vou ter esse afastamento dela? Se ela vem para esse espaço para também ter acolhimento, empatia, um lugar de segurança, um lugar de validação e um lugar de afeto, eu não posso ter a mesma relação de um colonizador. Essa coisa do afastamento, não sou seu parente, é coisa de colonizador. Essa psicologia não é a minha. Foi quando eu fui. Aí eu consegui nomear incômodos que já vinham durante um tempo. Aí falou, não, não é isso. Não é essa psicologia que quero fazer. E a partir desse momento me tornei um pouco crítico à psicologia eurocentrada, tanto que a ideia hoje é ter falado em psicologia periférica. Beleza. Então, no modo mais amplo, o que é então saúde mental em projetos sociais? Falamos então da saúde mental da organização, processos, dia a dia, espaço, equipamentos de trabalho, clima organizacional. Falamos também numa relação direta da saúde mental dos educadores, porque a saúde mental da organização, de certa forma, vai impactar na saúde mental dos educadores. Sensação de pertencimento, sensação de capacidade, sensação de ter as ferramentas adequadas para conseguir trabalhar, sensação de estar sendo apoiado ou apoiada na sua prática, no seu dia a dia, né? E ter o suporte, orientação e também as respostas às dúvidas e eventuais feedbacks. Pô, estamos conseguindo. O educador não fica no escuro. Esse é um ponto muito importante. Então, temos também a saúde mental dos participantes. Mas, para compreender tudo isso, uma das formas que consegui pensar para trazer a sequência de ideias é pensar em níveis de saúde mental em projetos sociais que tem influência do institucional, tem esse organizacional que já falei um pouco, e tem o ambiente educacional pedagógico, que é a saúde mental no atendimento direto ao educando ou educando. Quando falamos de saúde mental no nível institucional ou governamental, falamos então de estruturas e normas estabelecidas por governos, organizações internacionais como a OMS e sistema de saúde pública. Essa saúde mental a nível institucional abrange então as políticas públicas, as legislações, programas nacionais de saúde mentais e ações governamentais voltadas para a promoção e cuidado de saúde mental na população em geral. O governo lançou uma campanha de Setembro Amarelo. Estamos aí em setembro, eu estou com minha crítica, daqui a pouco eu falo também. Além disso, normas, recomendações e oferta de aprendizado por parte de instituições que regulam partes específicas da sociedade. Aqui nesse caso, a Cibele convidou para falar sobre. Vamos falar sobre isso, né? Vamos organizar as ideias. Então aqui temos, em certo ponto, o nível institucional agindo e olhando aqui, não termo bem correto, mas olhando de baixo para cima e trazendo esse tipo de possibilidade para todo mundo. Então, nível institucional, políticas públicas, programas governamentais, campanha de conscientização, treinamento e capacitação, além disso, infraestrutura e serviços, redes públicas de saúde mental. Guarde isso daqui, porque isso vai entrar lá na frente, quando a quem o educador procura nesses momentos, né? É fazer uso da rede de atendimento público. Em algumas localidades funcionam, outras nem tanto, então esses são os desafios. Quando falamos de saúde mental a nível organizacional, falamos então das políticas internas, das atividades e programas que também são voltadas para o bem-estar, porque não necessariamente um programa de bem-estar está diretamente relacionado a ter uma palestra sobre saúde mental. Às vezes não é necessário nem falar. É ter a atitude de criar condições que cultivem a saúde mental sem nem precisar chamar de saúde mental. Boas relações de hierarquia, relações justas,
relações de valorização, relações de respeito às potencialidades, de suporte, né? Suporte eu acabei colocando colaborador ali, mas ao educador ou educadora, e uma cultura bacana de avaliação e feedback, para que a pessoa compreenda o quanto ela está conseguindo estar junto ou junta naquele projeto. E quando nós temos uma clareza de como nós estamos indo, isso ajuda também, porque não ficamos no vácuo, digamos assim. Se eu sei o que está acontecendo, eu consigo atuar para melhorar e talvez corrigir algumas coisas que eu ainda não tenho tido consciência. Beleza. Até aqui, alguém gostaria de complementar algo, comentar? Eu queria só ressaltar essa importância, foi uma coisa que eu e o Alberto também discutimos assim, nos bastidores, que a gente pensou na ponta, né, no atendimento ali com as crianças, e foi a primeira pergunta que a gente trouxe, né, de famílias, de crianças, e a gente começou a se questionar assim, e as pessoas que atendem essas crianças, né? E esses educadores, e esses projetos, porque a gente também precisa de suporte ali. Falei para ele, eu faço terapia, mas não sei até que ponto os responsáveis de projeto têm acesso ou fazem isso, porque a gente também lida com a situação, cada projeto cada criança é um mundinho ali com seus problemas. Imagine a gente que lida com todas aquelas e não trazer isso para casa, e você chegar à noite e conseguir dormir, e você, até que ponto vai o seu espaço, né? O que você consegue fazer, o que está ao seu alcance, e o que você não consegue mudar e não se deixar afetar por conta disso, ou achar que você não consegue fazer, porque a gente também lida com várias situações ali. Vocês mesmos aqui me trouxeram, o Fábio falou dessa questão lá que ele se emocionou com essa criança, então a gente também é impactado e a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. E aí, não sei se o Alberto também vai trazer isso, mas aonde a gente também, enquanto educador, colaborador, monitor, instrutor, como queiram chamar, pode se manter ali em equilíbrio, pode buscar também auxílio e ajuda, porque antes de atender aquela criança, lidar com os problemas delas, a gente também precisa estar bem com os nossos. Bob. Deixa o pessoal falar e depois... Não, fica Bob, vai lá e... Acho que a Lu chegou a comentar algo aqui, e nós temos uma parceria há 2 anos com a Anhanguera, então nós temos um acervo muito grande de psicólogos que estão estagiando, então o atendimento com os alunos, com as mães, né, coligados à nossa instituição, tem sido de um nível de excelência absurdo, inclusive para abrir para o Adalberto, eu sou um dos educadores que tem mais aberto espaço para isso. Nós temos uma política de relação muito grande com os voluntários que vêm, com os estagiários. Eu sempre pego as meninas, o que você tem de novo aí para a gente aí? Traz para aula. Isso tem sido um trunfo muito poderoso para a gente. E a instituição que eu trabalho, quando eu cheguei, ela não era o que está hoje, entendeu? Progressivamente, eu vi toda a evolução que o Instituto teve, crescimento, amadurecimento, mudanças de normas, regras, né? E nós temos, a partir desse ano, um trabalho muito forte com o setor de RH, que é o que é responsável por cuidar de nós, educadores, professores. Né? Há 2 meses, iniciamos uma sequência com um psicólogo, um cara adorável, que tem trabalhado com toda a equipe, toda essa estruturação, e todo mês, todo final do mês, há uma reunião com toda a equipe, já um mega café da manhã, onde a gente coloca o papo para cima, mas também trabalhamos com a reciclagem de como atender melhor as crianças, onde não podemos errar, o que o Estatuto da Criança e Adolescente nos tem a oferecer, qual é o primeiro ponto que devemos
chegar, qual é o primeiro órgão público que devemos trabalhar quando acontecer tal questão. E esse tipo de experiência tem sido incrível para a gente, porque é conhecimento, né? E o que faz a gente fazer a diferença ou subir de nível é o conhecimento, né? Mas é um desafio, porque eu vi questões negativas ocorrendo ali. Quando a instituição, ela não... Eu acho que é tudo baseado com a liderança, como foi falado aqui, a visão da liderança diz muito, né? Sobre, quando ela não se habilita ou se possibilita a poder trabalhar a melhor forma da convivência dos internos, dos trabalhadores, educadores, professores, ela tem o grande risco de se tornar uma máquina de moer gente. Porque a preocupação é tão grande de trabalhar e cuidar os de fora que a gente acaba não cuidando nada dos de dentro. E eu acho que é notável, né? Não tem nenhuma instituição aqui que vai crescer sem errar alguma coisa no processo, né? Vai errar, e isso faz parte da sua história, né? Mas a gente tem aprendido muito, né? Inclusive, cheguei um pouquinho atrasado devido a uma reunião de professores que tive hoje. Então, essa importância de estar junto, de conversar, de ouvir, de receber relatório, eu tenho para quem desabafar, eu tenho para quem falar, eu tenho para quem passar o problema. Hoje eu compartilhei aqui no grupo um histórico de 3 alunas que tiveram um comportamento fora do normal. O meu relatório. Poder soltar isso para alguém é alívio para minha alma, né? Porque é difícil carregar tanta coisa, né? Então, como eu falei, as questões de mobiliário, as questões são as questões que têm mais os feridos nos últimos dias, e a gente acaba perdendo alunos queridos, né? Eles têm que sair do centro de São Paulo e se mudar para os fundões que a gente fala, né? Acaba indo para uma região mais periférica e a gente acaba perdendo um contato de um trabalho que tem sido feito arduamente, continuamente, né? E a criança sofre com isso também. Então, eu vejo esse crescimento afetando não só a minha vida, como a minha família. Eu consigo chegar em casa de uma forma que eu sei o meu tempo, meu espaço, né? Eu falei, Ciro, dá um tempo só para eu tomar um banho aqui, porque eu brinco assim, o professor, a gente trabalha com gente, então a gente chega com o HD cheio, cara. O HD tá cheio, eu não posso explodir isso na minha casa, porque tem duas crianças e uma esposa com pendências que precisam ser supridas. E aí eu falo, ele já tem tudo articulado aqui, ó, dá um tempinho, vou no banheiro, tomo um banho, aquele banho quente, aí eu brinco que todos os dados começam a subir para a nuvem, e aí eu começo a arrumar espaço no HD. E aí eu consigo conviver com a minha família com mais qualidade. Porque no meu ponto filosófico, no meu ponto até de fé, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso abraçar uma criança no instituto e não abraçar e amar o meu filho em casa. Eu não posso acolher uma mãe em vulnerabilidade que acabou vindo de um ato de violência, ou ela foi totalmente humilhada, e eu saí de casa sem abraçar minha esposa, sem tratá-la com carinho. Então, esse cuidado da equipe, da questão da saúde mental da equipe, tem me atribuído qualidade para minha família. Eu consigo dizer que eu saio da minha casa e o que eu faço fora da minha casa é tudo que eu faço na minha casa. Então, acho que é isso. Cara, é isso. Não vou me estender muito. Estar genuinamente conectado com a missão, né? Aquele exemplo que falei sobre por que eu não posso deixar uma criança me chamar de tio ou de tia, também fala muito sobre o quanto estamos conectados. Claro que nem sempre pessoas vão estar 100% conectadas, porque depende de várias outras situações. Elas vão conseguir ali atuar com qualidade e tudo mais, mas acho que quem vai crescendo junto com o projeto, quem vai sabendo desses entremeios, vai se conectando e vai percebendo como isso faz uma diferença no modo como olhamos para as coisas, olhamos as nossas vidas, a correria do dia a dia, aquele prazo de um edital que tem que terminar de escrever, isso e aquilo, alguma coisa que está atrasada, tudo isso vai pegando a gente no dia a dia. Então, pô, sensacional ouvir você falando isso, Bob. Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Ulisses. Olha, isso que o Bob falou
Eu acho que a gente que entra para dentro de projeto social, começa a trabalhar com isso, eu acredito que realmente é uma busca de um equilíbrio, né? Eu também agora estou fazendo terapia também para essa questão do equilíbrio, e é o que o Bob falou. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos que está passando por um processo, então tem o lado mais um pouco conturbado por ser pai e filho, os dois no mesmo projeto, porque ele me ajuda, né? Ele é um pedacinho de mim ali junto comigo, então às vezes gera conflito, às vezes e eu respiro o que eu faço, né? No entanto que minha esposa estava aqui, ela estava falando, pô, você tá falando com um, escutando o outro no mesmo tempo, porque eu explico, alguém precisa fazer, se eu não fizer não acontece. Mas também eu aprendi essa questão desse desafio, né, de equilíbrio, né. Então, as maiores discussões que eu tenho hoje com o Natan é sobre o projeto. Então, está se tornando uma discussão saudável para um crescimento dele dentro daquilo que ele quer, né. Mas antes, o Bob sabe disso, conversava muito com o Bob sobre isso, esse desafio de poder não sobrecarregar ninguém, porque é algo que realmente foi o que ele falou, a visão da missão, né? Você acaba se jogando demais. Um exemplo, eu ter saído de todos os grupos no final do ano passado, porque eu estava brigando com todo mundo, a Cibele sabe disso, eu estava entrando no desgaste, porque eu queria que as pessoas entendessem aquilo que eu estava expressando em relação à união, a de fato um ajudar o outro, a de fato um parar de olhar para o próprio umbigo, e eu vi que não adiantava, cada um estava no processo e eu decidi sair de todos os grupos por uma saúde mental, né? E me fez muito bem, me fez olhar de novo para dentro daquilo que eu estava buscando, então foi muito importante. Mas de fato, realmente, esse equilíbrio para nós que está na frente de um social, de equilibrar família, né, projeto, criança, é complicado, porque tem hora que você não consegue. O curso que eu estou fazendo aqui, o outro, é sugestão emocional. Então, tá batendo as duas coisas que a gente está conversando, porque realmente a gente que tem um poder de influenciar, a gente que tem um poder de mudar o ambiente, se a gente não estiver bem, a gente acaba contaminando o ambiente e não levando de fato aquela leveza tanto para dentro de casa como para fora. Então, são embates que a gente tem realmente todos os dias e que não é uma extensão ou um curso que vai fazer a gente virar um Buda, né? Não vai. É o exercício diário. Mas agora eu consigo compreender um pouco mais isso e tentar mesclar, né? Então eu sou muito intenso no que eu faço, sou muito intenso. Se é para fazer, vamos fazer direito. Se é para fazer acontecer, vamos acontecer, né? Só que eu tenho que entender que ninguém é igual a eu, né? Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço e ser como eu sou. Então eu tô trabalhando isso para que eu não espante as pessoas, mas atraio elas para que futuramente eles possam ser os futuros líderes sociais, seja pelo skate, seja pelo qualquer outro projeto, entendeu? Então, realmente, eu acho que isso que o Bob falou é interessante, porque eu também comecei a me cuidar um pouco mais nessa parte, porque a gente vai subindo as escadas e níveis, e a gente sabe que família, eu vejo assim, é o bem mais precioso que a gente tem. Então, a gente acaba realmente tendo muito atrito com quem está mais próximo, não com quem está longe, né? Então é uma busca realmente todos os dias. Eu acho que tem a ver aí com a saúde mental dos líderes, né? E não deixar também a grande questão que eu vejo e que eu estou buscando, eu como indivíduo, é entender que eu tenho que fazer até onde meu braço chega. Você entendeu? E uma das coisas que eu aprendi, graças a Deus, eu nunca. Já é o o segundo projeto que eu estou nele, então o primeiro foi um grande exemplo. Eu perdi, só para vocês entenderem, eu perdi um menino de 16 anos com overdose, né? Eu tentei ajudar ele de tudo que é jeito. Aquilo me abalou muito, porque eu perdi um menino e eu não consegui ajudar ele. E eu decidi não trabalhar mais com projetos sociais. No entanto, que hoje eu trabalho com crianças de 6 a 14, porque
eu sei que eu não vou conseguir trabalhar com meninos maiores, porque é um desafio muito grande, o Bob sabe disso, né? Então, isso me frustrou muito. Então, hoje, eu tento fazer o quê? Não trazer... sair do projeto, acabou. Eu posso até falar do projeto, mas eu não trago o problema das crianças. A gente tenta ter esse equilíbrio, porque antes, realmente, sugava muita energia, né? E a gente não é o salvador da pátria, né? A gente não vai conseguir mudar todo mundo, fazer todo mundo entender do jeito que você imagina. Então, você tem que ir com o passo da formiguinha ali. É muito mais a constância do que a velocidade, né? Então, é mais ou menos isso aí. E tomar consciência, né, do que está ao nosso alcance, não é uma coisa que eu aprendi muito também com a terapia e com o mestrado que eu tenho feito no Reiki, que é isso, que a gente não muda o outro, às vezes a gente fica batendo, não, mas isso ia ser muito bom para você, mas toma esse remédio que vai ser muito bom, e a pessoa não quer aquilo, por mais que você ache que é lindo e maravilhoso, e aí a gente não muda o outro, a gente muda a gente e a forma que a gente enxerga e lida com aquilo, até para a nossa própria saúde mental. Queria só ler também um relato que a Lu mandou aqui no chat, que ela falou que lá no projeto delas, elas conseguiram uma parceria com o estagiário de psicologia da Universidade Federal do ABC e alguns voluntários prestam serviço com atendimento online para as alunas, para as colaboradoras e as pessoas ligadas ao projeto, que o número de atendimento lá é enorme. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa notícia, porque eu fico feliz de ter atendimento e ao mesmo essa dualidade triste de tem muita gente precisando, pensando que bom que quebraram algumas crenças, né, de chegar na terapia, de se cuidar, de falar sobre isso, de buscar ajuda de outras pessoas, porque às vezes a gente não consegue lidar com tudo aquilo sozinho. E ao mesmo tempo fico pensando no perigo disso tudo, de ter tanta procura. Eu acho que é acessibilidade. Não era tão acessível antes. Eu acho que é isso, sim. Principalmente atendimento online, cara. Muita gente não tinha acessibilidade a isso. Lu? Eu acho que... Tá dando alguma microfonia aí, não sei do quê. Não estou conseguindo falar. Acho que é o Note. Tenta, vai falando. Melhorou? Eu acho que quando eu escrevi, eu pensei a mesma coisa. Eu estou triste da quantidade de atendimentos. Da quantidade de atendimentos. Eu pensei a mesma coisa. É triste, porque eu não esperava. E aí foi uma surpresa que eu descobri numa roda de conversa, a gente batendo um papo, e fizemos uma escolha de uma atividade que tinha um bilhetinho dentro de um saquinho anônimo. E aí, nesses bilhetinhos, há um ano atrás, mais ou menos, a gente descobriu 3 pedidos de socorro de meninas falando que já tentaram suicídio, que pensavam nisso constantemente. Eu fiquei muito assustada. Eu falei, cara, eu não tenho preparo para lidar, né, com uma situação dessa. E aí eu fui procurar um suporte com uma psicóloga, era muito caro. A gente não conseguia custear, não tinha, né, recurso zero, enfim. E aí eu entrei em contato com a universidade, foi uma amiga que fez uma ponte, foi super legal, funcionou muito bem. E está funcionando até hoje. A gente tem até um link na bio do Instagram mesmo, que se tiver alguma menina que realmente precise de algum suporte emergencial, alguma coisa assim, pode preencher um formulário, solicitar, e tem tido um número bem grande de participantes. Eu me preocupo, mas fico aliviada ao mesmo tempo, né, de saber que elas estão sendo bem orientadas por pessoas profissionais adequados, entendeu? Acho que é o mínimo que eu poderia fazer, assim. E eles até brincam, assim, não são... Eu gostaria que fossem só mulheres no atendimento, né, como psicólogas, mas não conseguiam, são vários pessoas, são jovens, né, e eles dão risada, eles curtem muito, porque eles falam, não, os assuntos são os melhores, assim, a gente ama atender as meninas. É lógico que eu nunca sei quais são, né, muitos, às vezes só quando tiver algum direcionamento de política de proteção à criança, alguma coisa, e aí ok, mas eles me passam, né, um feedback, mas os atendimentos são bem sigilosos, digamos assim, ninguém tem acesso, e é bem legal.
Uma coisa muito importante, quem cuida de quem cuida, né? E aí, quem cuida de quem cuida? Ah, eu acho que, de certa forma, É isso, gente. são... Concluí aqui. Achei que você tinha... Achei que você tinha encerrado, Lu, desculpa. Quem cuida de quem cuida, né? Uma coisa que nós, enquanto sociedade, não temos gostado de revisitar, mas que a gente tem que revisitar, são os efeitos da pandemia na saúde mental. Vai continuar, os efeitos eles estão se desdobrando ainda. O assunto pandemia ficou tão cheio, todo mundo por aqui ou já por aqui, mas é necessário reconhecer todo mundo com síndrome, todo mundo não, mas assim, as taxas de algum tipo de transtorno, incômodos que não eram tão presentes no pré-pandemia, se tornaram muito presentes no pós-pandemia e que seguem com a gente até agora, né? Então, tudo isso vai impactar ainda mais a saúde de quem está nos projetos sociais, dos educadores, de quem é atendido, da população de modo geral. E aí, falando de quem é atendido, né? Quando falamos então do nível educacional pedagógico dos projetos sociais e que acontece com o skate, não só com o skate, falamos então ao bem-estar emocional e psicológico das crianças e adolescentes que estão sendo atendidas por projetos sociais e educacionais. Envolve a forma como o ambiente, né, educacional e as práticas pedagógicas influenciam o desenvolvimento e o bem-estar dos jovens. E aí eu coloquei as perguntas. Meu plano pedagógico especifica quais são os objetivos de desenvolvimento emocional e psicológico? O skate por si só é o suficiente? Porque assim, uma coisa é essa a nossa noção ampla de que o skate faz bem para a saúde mental, estar na comunidade do skate ajuda e por aí vai. Mas se nós, educadores e educadoras, não temos clareza de quais aspectos são esses, nós não conseguimos adaptar isso na nossa vida no dia a dia com as crianças, né? Na última vez falamos sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma forma direta, específica e objetiva de trazer à nossa consciência a importância e a relevância do modo como a minha comunicação vai impactar naquela pessoa que é atendida. Então, quando eu falo do plano pedagógico, por exemplo, a filosofia de visão de skate que temos aqui na nossa instituição entende que o skate é isso, isso e aquilo outro. E como nós passamos isso para as crianças no dia a dia, para as crianças e adolescentes? É uma consciência constante sobre como eu falo, como eu me relaciono com elas, como eu me relaciono com outras pessoas da equipe na frente dessas crianças, como eu me porto. Isso vai estar lhe contando a todo momento, pois se eu quero passar um valor e um entendimento, isso vai estar sempre presente na minha fala. Então, essa pergunta, ela vem de um modo muito importante. Anotem ela que daqui a pouco voltamos para responder. Por quê? Voltamos lá na saúde mental, né? Saúde mental é o estado que o indivíduo reconhece as suas próprias habilidades, consegue lidar com o estresse, trabalha de forma produtiva e frutífera, e é uma pessoa atuante, contribuinte, e contribui com a sua comunidade. Beleza, essa é a definição de saúde mental para a população de modo geral, e aqui eu trouxe uma diferenciação importante. Definição de saúde mental para a população adulta. E por que é importante a gente entender essa diferença? Porque se adotamos as mesmas especificações para a população de crianças e adolescentes, nós corremos o risco de cair em lugares em que falta algo. Por quê? Quando falamos da saúde mental na infância e adolescência, falamos sobre o bem-estar, o estado de bem-estar em que a criança ou adolescente desenvolve habilidades sociais e emocionais adequadas, tem uma autoimagem positiva, é capaz de lidar com as mudanças e desafios do crescimento de forma adaptativa. Nós, adultos, de certa forma,
de modo geral, temos um costume de não considerar a rotina de crianças e adolescentes como sendo também rotinas desafiadoras. Quando nós falamos da escola dessas crianças, ou as convivências da escola, para nós que já passamos por isso, para nós que já temos maturidade, é fácil, é só ir para a escola. Não. Crianças e adolescentes estão vivendo ali todos os conflitos pela primeira vez no ambiente que elas estão aprendendo como lidar com aquilo. Então é diferente do que nós estamos acostumados a passar. Então, aprendendo a diferenciar. Quando nós estamos falando de saúde mental na vida adulta, nós estamos falando de pessoas que já têm o desenvolvimento estabilizado, ou seja, já alcançaram maturidade cognitiva, já possuem habilidades de pensamento crítico e as suas habilidades de resolução de problemas também já estão mais consolidadas. O autoconceito também já está estabelecido. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade mais definida, de certa forma, mais estável. Quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, o desenvolvimento está acontecendo, tanto cognitivo quanto emocionalmente. É neste momento que as habilidades básicas de pensar sobre si e pensar sobre o mundo estão acontecendo. Isso na fase da infância, as crianças. Quando nós estamos falando dos adolescentes, nós estamos falando daquela fase sobre começar a ter consciência de quem é. É nessa fase, por exemplo, que começa a surgir ali os conflitos com pai e mãe. Porque até certo ponto da vida, pai e mãe se acostumaram a conduzir essa pessoinha. E aí começa a chegar uma fase que essa pessoinha não é mais uma pessoinha. Ela é uma pessoinha querendo estar no mundo, se tornando mais consciente. E ela começa a falar dos gostos. Aí ela aparece com uma camiseta preta de rock, ou aparece com uma camiseta de uma banda de rap. O pai e a mãe olham e falam: Deus, cadê aquela pessoa que brincava com um bonequinho do Power Ranger? Né? Essa pessoinha está se colocando no mundo. Então é muito importante a gente ter consciência disso para apoiar de um modo saudável e significativo o modo como essa pessoa está se colocando no mundo. Isso vale o mesmo para projeto social. Se nós, nesse conflito de gerações, reproduzirmos a ideia do na minha época era difícil, pô, nossa época foi nossa época. Peraí. Descompartilha aí. Deu um bug aqui. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Saiu. Saiu. Deixa eu ver se... Eita, meu mouse. Calma aí. Vou parar a partilha e vou compartilhar de novo. E aí, então, essa consciência do modo como eu observo, respeito e acolho as mudanças relacionadas à saúde mental. Oh, meu Deus, foi o rádio de novo. Tá certo aqui, amigo. Tava aparecendo o slide amarelo, onde você tinha parado. Mas tela toda? Sim. Tá, agora foi aqui também. Então, olha só quantos detalhes que eventualmente no dia a dia corrido corremos o risco de ignorar. De falar, na minha época era isso, na minha época era aquilo, quando na verdade a gente podia acolher e falar, poxa, me conta mais sobre o que é o desafio. Ou às vezes nem com essa complexidade, mas para escutar. Eu lembro que em uma das intervenções que fiz, e nem foi em projeto social de skate, mas era com um grupo de skatistas, digamos que o menor daquele grupo, daquela gangue de categoria de base, falou, pô, eu gosto de você porque você sempre me inclui nos assuntos e me respeita e me escuta. Pô, era o menor. Ele se sentia empoderado a partir do momento que eu puxava ele e considerava a opinião dele. Falava, pô, vem cá, o que você acha, cara? E levava a sério aquilo. Pô, complicado, hein? Ou, nossa, que da hora. Você teve uma atitude bacana nisso aí. Legal. Soquinho, né? Então, perceber como tudo isso acontece, por exemplo, na forma... conseguimos apoiar e oferecer um ambiente seguro para a formação de identidade na adolescência. Porque essa galera está passando por um processo de autodescoberta e formação de identidade muito grande. E se nesse movimento de se colocar no mundo, elas recebem punições a todo momento, elas deixam de se colocar no mundo. Porque o mundo puniu quem elas gostariam de ser.
Para nós adultos, eventualmente, pode parecer meio estranho. Mas, pô, quem nunca foi estranho? O que é ser estranho? Será que é justo usar essa palavra? Né? Será que é justo? Estranho para quem? Estranho para quem e para quê? Né? A sua tela Então, não olha está só. mais aparecendo aqui. Eita. Tinha aparecido aí, você fechou, achei que você queria só bater papo, mas eu vi que você está lendo Não. ali, mostrando, mas aqui não está aparecendo para gente. Tá bugando. É que, na verdade, todo líder social é esquisito, né? Também. Desculpa. Cada um tem a sua Só por isso. estranheza. Somos todos estranhos com uma estranheza diferente. Né? Foi? Acho que foi. Foi. Tá aparecendo agora. Certo. Então, beleza. Adultos, né? Vou voltar aqui. Crianças e adolescentes, desenvolvimento acontecendo, formação de identidade, constante desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social, identidade e autoestima. E aqui, ó, dependem mais de adultos para orientação de suporte. Então, lembra aquela palavra que coloquei em negrito lá? Ambiente. Então, saúde mental ele está muito relacionado ao ambiente em que a estrutura gestora de um projeto social oferece para os educadores e o ambiente que educadores e educadoras oferecem para essas crianças. Tem que ser um ambiente de qualidade, com muitos detalhes. E aqui temos as perguntas a serem respondidas, então, chegando no último slide do nosso encontro de hoje. Perguntas a serem respondidas em relação à saúde mental, que vamos lá responder no nosso próximo encontro daqui a algum tempo, que não tem uma data, não tem mais ou menos, mas enfim. Identificação de sinais de questões de saúde mental. Quais são os comportamentos-alvo que podemos observar? É aquilo que foge o padrão? Eu vejo que a criança não participa, eu vejo que ela é muito retraída, eu vejo que ela tem medo de opinar, eu vejo que ela tem medo de se colocar, ela está sempre baixa, com a cabeça baixa, ou ela fala muito baixinho. Todos esses são comportamentos que, de alguma forma, se desvia muito daquilo que é esperado para o desenvolvimento natural daquela criança naquela idade. Já temos aí comportamentos a serem considerados. Por quê? Aqui já estamos levando em consideração também, dentro disso que falei, saber observar o que é esperado para cada faixa de desenvolvimento. Né? E aí, depois dessa identificação dos comportamentos-alvo, como eu acolho e apoio? Como me sensibilizo, como ouço e como acolho genuinamente essa pessoa? Se eu estou sensível às situações de acolhimento e do cuidado necessário para este acolhimento, eu não caio no risco de tirar a validade daquilo que aquela pessoa está sentindo. Isso é coisa da sua cabeça, deixa para lá, daqui a pouco passa. Não, ouve e concorda, valida o que ela está sentindo. Crianças e adolescentes precisam deste modelo. Pô, professor, hoje eu estou triste. Poxa, cara, o que aconteceu para você estar triste? Ela vai contar a história, a situação dela ali. Essa situação é complicada, né? E não tentar rebater. Não, relaxa. Não é isso. Porque aí não vamos estar ouvindo genuinamente o que aquela pessoa vai estar falando. Depois disso, direcionamento e intervenção. Como eu direciono e como eu intervenho nisso tudo? Aqui entra aquela relação com as parcerias, com as universidades, ali com o pessoal fazendo estágio, tendo supervisão com os professores e professoras. Como essas pessoas que me ajudam, ou a própria psicologia do meu projeto social, me recomenda como forma de atuar com aquela criança diretamente. Aí, nesse momento, ela tem um projeto especial para ela. Então, eu me adapto para o que ela precisa e fico sensível a isso a todo momento. Ou como eu utilizo a rede pública mesmo. Centro de Atenção Psicossocial, que é o pessoal, por exemplo, o CAPS. O CAPS tem atendimentos voltados para a adolescência também. Né? Não é só adicção e por aí vai. Então, conhecer a rede do seu entorno é importante para que os direcionamentos sejam feitos de uma forma efetiva, para que possamos intervir de uma forma minimamente satisfatória. Né? Então, a partir disso,
ficam as perguntas a serem respondidas. Tentei colocar algumas aqui mais como exemplo de como podemos fazer, mas não são os exemplos únicos, porque, como disse, cada projeto, uma história, uma situação, uma localidade, desafios diferentes. Além disso, a situação lá do Oswaldo é diferente de quem está aqui, que tem um projeto mais institucionalizado. Não são situações conflitantes. São situações que coexistem no mesmo espaço-tempo e como olhamos para tudo isso. Enfim, se eu for falar mais, vai ser repetição. E agora eu quero ouvir vocês. Achei que foi só um comecinho, e aí essas perguntas ficaram aí para serem respondidas no próximo, né? Igual a gente falou no começo, é um universo, tem muitas questões ali envolvidas, igual vocês trouxeram de moradia, de sonho, de acessibilidade, tem muita coisa que envolve a saúde mental, o bem-estar, tem vários públicos, tem nós aqui responsáveis pelos projetos, a família das crianças, as próprias crianças atendidas. Então, esse foi um primeiro encontro para a gente saber de onde a gente está partindo, qual é a nossa realidade. O Alberto se colocou à disposição da gente criar um curso sobre isso, né, se aprofundar mais nessas questões. Então, esse foi um primeiro aqui. E espero que a gente possa dar continuidade e trazer mais coisas com esse assunto. Eu acho que ficou claro que dá para render muito mais. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu achei muito importante esse bate-papo, porque é uma coisa que a gente acaba realmente... É uma coisa que acontece diariamente para quem faz social o ano inteiro, para quem, né, trabalha com as crianças. E é bom a gente entender isso, né, os líderes sociais entender que a gente não tem um acúmulo, né, de pessoas dentro de um projeto, né. Uma coisa que a Sibeli sempre falou, e isso eu trago como risca desde o primeiro dia quando eu conversei com a Sibeli. Às vezes é mais fácil você ter uma quantidade menor de criança, né, para que você possa desenvolvê-las melhor, do que você ter uma quantidade absurda e não desenvolver da maneira que tem que ser. Quando eu falo de legado, né, quando eu comento sobre legado, eu acho que tem a ver com isso, né? Os líderes sociais precisam entender isso, né? Na ânsia de conseguir o dinheiro, de viver do skate social, como diz o Testinha, ninguém vai ficar rico de projeto social, né? Porque até mesmo o primeiro passo é você entender o seu propósito, sua missão para aquilo que você está fazendo. Mas eu acredito que é uma questão realmente de entender que você precisa estar bem como líder social para que para que com isso você possa também ajudar as crianças, como disse o Fábio, né, não só as crianças, mas os pais também, que acabam vindo e acaba também precisando de um suporte. Então, acho que é um tema muito legal para a gente desenvolver e levar adiante mesmo. Obrigada, Luiz. Eu sempre falei para ele, amigo, não é a quantidade, é a qualidade. E aí o nosso projeto, as nossas crianças não são produtos, não é porque eu atendo 200, 300, que o meu é melhor, senão a gente acaba perdendo o que você mesmo trouxe ali desse lado mais humano, de um atendimento humanizado, porque a gente sabe que a equipe é reduzida dos projetos sociais, e aí eu ter 200, 300, eu não dou conta de atender essa demanda, esses problemas, de abraçar todo mundo, de conversar com todo mundo. Então, eu sei que a gente, enquanto responsáveis de projetos sociais, quer ajudar todo mundo, quer salvar todo mundo, mas a gente não é Deus, a gente não consegue ajudar todos, e um ou outro ali que a gente salvar, essas meninas que a Lu conseguiu atendimento lá, de psicólogo, já tem valido a pena. E um pouquinho que a gente vai fazendo cada um na sua região, a gente já está fazendo uma grande diferença a nível Brasil. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Fábio. Foi muito legal
essa rodada aí, foi muito bacana, Alberto. Você fez uma pergunta, Alberto, que é interessante, né? Quem é que cuida de quem cuida, né? E eu participei de um projeto aqui do Instituto Canopus, eu não sei se tem aí em São Paulo, mas provavelmente deve ter, né? Tem em Goiânia, tem em Curitiba, em vários outros estados, né? E o projeto deles é cuidar de pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Eu participei por um fim de semana, foi sexta, sábado e domingo, né? Teve muita palestra com psicólogos, né? Com pessoas que queriam nos ouvir, saber dos nossos conflitos internos, como que a gente cuidava disso para não passar para os nossos atendidos, né? E cara, foi muito fantástico porque eu nunca tinha parado para observar de o quanto a gente se doa, mas muitas vezes a gente não tem a quem segurar na mão, falar, "Ô, me ajuda que eu tô precisando disso aqui, saca?" Então e essa palestra aqui que vocês estão trazendo, eu acho fantástico também, porque a gente se autoanalisa também, né, cara? Porque nós somos humanos também, né? Passa por cada um aqui com a galera aqui. Às vezes eu fico agoniado e não tenho como fazer algo. Vou dormir com aquilo na cabeça, cara. E aí não sei nem o que fazer para sair um pouquinho dessa energia, né? E é legal esse bate-papo aqui, essa troca de ideia, porque a gente aprende com toda essa galera que passa por isso também, né? Mas é importante, muito importante, eu fiquei com isso na cabeça de falar aqui para todos os demais sobre isso, Alberto, que você falou, que de fato a gente carrega várias pedacinhos ou pouquinho de cada um dos nossos alunos que participam do projeto, né? E às vezes, meu irmão, a gente desaba e não tem o que fazer, não tem para onde recorrer, né? Então é interessante lidar com isso também para a gente não poder repassar para dentro de casa, como foi dito outrora, ou levar isso para o nosso hall de amigos, ou roda de conversa, de bate-papo, na hora que tá tomando vinho, tomando uma cerveja, enfim. Mas eu queria contribuir com isso, dizer que aqui eles fazem esse projeto, tem um encontro, esse encontro é para a família, inclusive, né? Você pode levar a esposa, claro que não fica no mesmo lugar, né? Fica em lugares diferentes, mas se encontram em rodas de conversa, para fazer análise do perfil da pessoa, o que a pessoa faz, é muito legal, bem bacana. É isso aí. Obrigado, Fábio. Eu já ouvi isso e às vezes a gente acaba sangrando em cima de quem não nos feriu, né? Se a gente não cuida das nossas feridas. E aí quero até publicamente aqui me desculpar com o Ulisses se eu fui ríspida com ele lá no grupo, que depois eu vou abrir que eu sou transparente mesmo, falar a verdade. E algumas pessoas veio no particular, nossa, Sibeli, você deu no meio dele. Eu falei, gente, eu já não tô num dia bom, que eu tava desde manhã lidando com uma situação aqui, aí ele veio, soltou uma que eu respondi seco. Perdão, amigo, você ficou chateado, não é por mal. Falei, depois a gente se entende, ele já deu umas em mim, eu já dei umas nele, a gente conversa, o diálogo é a melhor saída e tá tudo bem. Então, desculpa se eu fui grossa com você hoje também. Às vezes acontece isso, né, que o Fábio trouxe, da gente acabar descontando em quem não tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. E aí eu tenho a humildade de vir pedir perdão se aconteceu isso, você ficou chateado, eu te adoro, a gente troca ideia aqui, tá tudo bem. Alguém da ponta do skate tinha levantado a mão, não sei se é a Natália, se é o Guilherme, se eles querem falar ou não. Oi, gente, boa noite, desculpa. Eu desisti de falar porque o Fábio, né, ele disse ali muita coisa do que eu queria dizer, né, da importância da saúde mental, não só para as crianças, mas para a gente, né, enquanto líderes deles. Eu acabei de ter certeza que eu preciso cuidar da minha saúde mental, tipo, antes de cuidar de querer abraçar o mundo, né, porque a Sibeli, ela está acompanhando ali meu processo de estruturação. Na verdade, acho que todos vocês já sabem um pouquinho do processo de estruturação aqui do projeto, porque a gente trouxe o projeto para dentro da nossa casa. E o quanto isso é difícil, né? Tipo, as crianças, elas estão aqui com a gente o tempo todo. Elas se sentem realmente
da família, né? Elas comem com a gente, elas tomam café com a gente, elas andam de skate na nossa casa, porque como a gente não tem pista aqui no norte, a gente construiu uma pista na nossa casa, para a gente poder dar aula para eles aqui. E o quanto também está próximo dessas crianças nos traz à tona o passado, né? A nossa adolescência, a nossa infância, as crenças, os traumas, abusos, e o quanto a gente não quer que eles passem por isso, sabe? Então, eu até me emociono, porque esse projeto é tipo... Ele é a transformação do mundo, assim, que eu quero para os meus filhos e para as crianças aqui da comunidade, né? Do Brasil, na verdade, eu penso. Da nação, do mundo, sei lá. Que eu me sinto totalmente responsável pelo planeta. E eu vi o quanto as meninas aqui também precisavam de mim, né? Como mulher, como líder. Porque a gente... O skate aqui ainda, ele sofre muito, né? Tem muito preconceito. A gente não tem, né? Crianças que não tenham renda, que não tenham condições. Aqui é mais fácil, assim, quanto a isso. Mas a estrutura familiar, o preconceito, tipo, o descaso com o outro, sabe? Parece que tá enraizado, assim. Eu tô num lugar muito conservador. E eu não sou de seguir padrões, assim, eu não acredito que a gente não possa mudar o mundo, sabe? Eu acredito com todo o meu coração que se a gente se unir enquanto comunidade, enquanto associação, instituição, país, né? Continentes, enfim, o mundo, se a gente se unir com a tecnologia que a gente tem hoje, com o avanço tecnológico, com o esporte e com a educação, eu acredito que a gente vai transformar a vida das crianças, sabe? Então, assim, o quanto eu preciso cuidar da minha saúde mental para estar bem, para cuidar dessas crianças, né? Para saber lidar na hora de um trauma, tipo, que uma menina sofreu um abuso, por exemplo, isso vai refletir diretamente em mim, né? Porque eu já sofri. E o quanto eu não quero que meus filhos passem por isso e os filhos dos outros, sabe? Os pais hoje, aqui eu vejo que eles trabalham tanto que eles não estão presentes. E daí as crianças acabam se apegando a nós, porque nós somos legais, nós andamos de skate, nós surfamos, nós brincamos junto. Então, eles trazem os desafios deles, da casa deles, para dentro da nossa casa, da nossa família. E é isso, eu estou aprendendo muito com vocês, agradeço a oportunidade mesmo de estar aqui. Eu acho que o autoconhecimento, né, ele sendo transcendendo, né, barreiras, a gente vai conseguir transformar o mundo. E eu acredito que é através do skate, assim, eu botei o skate como a ferramenta principal, mas ele tem muitos braços, né, assim. E é isso, é terapia, assim. Eu me senti muito responsável, estou num processo difícil agora, porque tem um aluno que começou com um tique, né, de sacudir a cabeça, e ele não para, assim. E eu fui observando que desde o ano passado ele já tinha alguns tiques, né? O primeiro tique era de ficar piscando, daí depois, enquanto andava de skate, aí depois começou a balançar a cabeça de sim, fazendo movimentos de sim. Não, de não primeiro, né? Não, era de sim primeiro, desculpa, e agora é de não. Ele fica agora sacudindo a cabeça de não, assim. E eu pedi ajuda, né, para marcar uma consulta para ele no neuro, porque eu percebi que não estava normal, né? E eu não consegui fechar parceria, tipo assim, como que um médico nega ajuda a uma criança, sabe? Eu fico me perguntando. E o SUS, o médico também no SUS disse que não era nada para a mãe, não deu encaminhamento para o neuro, e agora eu estou correndo atrás de uma neuro, de outros, né? Outras possíveis soluções eu tenho para atender esse menino, assim, rápido, porque eu sinto que é ansiedade, sabe? Para mim, eu sinto que ele tá ansioso e isso tá acontecendo alguma coisa no cérebro dele, não sei, que tá dando esse estique nervoso, sabe? De ficar... Eu não sei se é crônico isso, entende? Que, enfim, não sei se já é movimentos involuntários, né? Só que eu sei que tudo começou ali na ansiedade, e eu acredito que foi pelo skate, né? Pelos campeonatos. Então,
A Olimpíadas também, então, impactou diretamente nisso. Eles assistiram, eles acompanharam, e ele quer ainda mais ser atleta. Então, eu não sei, eu me sinto responsável por isso. E agora foi bom que eu vi que eu preciso fazer terapia, porque eu não posso salvar o mundo. Mas eu vou salvar um pouco, o máximo que eu conseguir, eu vou salvar. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Natália. A Natália é a sonhadora do mundo platônico, e ela tem aquele projeto maravilhoso. Aí eu tenho que trazer ela, botar os pezinhos dela aqui no chão, falar: isso é muito legal, isso é maravilhoso que acontecesse, mas vamos um pouquinho de cada vez, vamos primeiro fazer isso, igual fiz com o Ulisses. Aí ela vem me pedindo coisa na CBSK, eu falei: gente, mas isso aqui é quase impossível de eu fazer, não tem esse dinheiro, não tem como eu fazer esse negócio aqui. E aí, mas ela tem ideias ótimas, assim, de estruturar um projeto com terapias, com autoconhecimento, de trazer esse lado de saúde mental lá. É muito bonito a preocupação que eles têm. E aí, esses relatos também me trouxe, Alberto, um outro tema aqui, que eu acho que a gente poderia trazer de como esses responsáveis de projeto podem se equilibrar, assim, que ferramentas que a gente poderia trazer para eles, você enquanto psicólogo, de saber separar essas questões, né, dos projetos com a sua vida pessoal, se tem alguma técnica, se tem respiração, se tem meditação, se tem alguma atividade, algum exercício, uma receita mágica para a gente parar de pensar. Eu sofro desse mal de cabeça pensante, que não desliga, não para, e aí não consegue dormir, aí perde horas de sono, e aí perde apetite. Então, acho que é um tema que também daria para a gente trabalhar, talvez, nesse curso que você propôs, né? De ferramentas. E com relação a isso da Natália também, dessa criança, eu não sei se você vai trazer isso em outros, mas eu, Cibele, percebo várias coisas em várias crianças lá também, e aí eu tenho, assim, todo um cuidado, como eu vou falar isso. Eu não sou psicóloga, eu não tenho todo esse repertório, conhecimento para poder identificar algumas coisas, mas a gente vê que aquela criança não tem atitudes ou comportamentos igual a grande maioria. E aí eu acho que é mais um tema também que a gente pode trazer, de tomar cuidado com o laudo, com o diagnóstico, com o que a gente acha que tem ou acha que não tem. É óbvio que a gente, enquanto educadores de projeto, identifica várias coisas ali que saem ali daquela curva de normalidade, mas como que a gente pode, com cuidado, levar essa questão e para onde a gente direciona? Às vezes os próprios pais não estão preparados para isso, e aí alguns pais até me procuram às vezes: como vai fulano na aula? Graças a Deus que ele perguntou, agora eu tenho um mínimo de abertura para poder falar um pouquinho. E aí eu sempre trago coisas boas, assim, e talvez falo de algumas outras crianças: não sei, tem que ver, pode ser da idade, pode não ser, sabe? É muito difícil, assim, tocar nesse assunto e pontuar alguma coisa sobre as crianças. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso agora, ou num outro momento, na próxima encontro. Só para dar um overview da coisa, assim, de fato são desafios muito grandes, né? Conseguir entender o limite entre digamos que o social e o privado. Às vezes as coisas podem se misturar tanto que no caminhar da situação depois fica muito difícil conseguir desvencilhar, né? Claro que, de novo, projetos sociais são construídos e realizados a partir de diversas situações. E aí tem situações que o empenho, que a iniciativa, que o ir lá e fazer é o início. Há projetos que são mais institucionalizados. Quando eu falo institucionalizados, é no sentido de
conseguem ter uma estrutura maior, conseguem, já tem toda uma organização para acessar as leis de incentivo e fomento e tal. Então, geralmente, quem começa um projeto social em algum lugar, no seu bairro e tudo mais, está muito conectado com os acontecimentos daquele lugar. Mas aí, né, dentro disso que a Natália trouxe, por exemplo, vale a pena pensar o quanto, sem perceber, eu acabo assumindo a função da família, né? Porque, por exemplo, se a família não estiver disposta, ela vai chegar num ponto que ela não vai conseguir mais ir por conta de limitações desse contato com a família. E aí, como que lida com essa frustração? E ao mesmo tempo, como lida com a pergunta? Mas e aí, eu vou deixar acontecer? De certa forma, não tem um caminho claro. O que, sim, eu anotei aqui, né, muito sobre saúde mental de quem cuida, sobre como lidar com essas questões mais conflituosas e complexas. Então, um direcionamento claro, talvez não tenha, mas é pensar muito, é refletir muito sobre ética, princípios da nossa vida, até onde dá para ir. Quando eu vou muito na raiz, o quanto da minha própria vida, da minha própria casa, da minha própria família, eu posso acabar comprometendo. E aí eu fico sem base familiar, de alguma forma, e também a base do projeto, da minha ação, do meu propósito também está enfraquecida, e enfraquece tudo. Então, algum lugar tem que ter uma base sólida. Nesse caso, é recomendável a família, né? Mas, enfim, podem ter outras opiniões também. Por enquanto, consigo pensar nisso. Não sei se fez tanto sentido, não sei se ficou claro, mas é porque é isso, é complexo pensar nessas situações. E eu acho que conseguimos muito mais assim, né? Trazendo as opiniões do Ulisses, do Fábio, do Bob, das pessoas, de todo mundo falar, gente, e aí? Como vocês acham que isso pode acontecer? E aprendemos juntos, porque é um desafio muito grande. É isso. E eu tenho percebido, enquanto coordenadora de projetos, né, a nível nacional, o quanto os responsáveis estão muito sobrecarregados, assim, o quanto eles vêm falar comigo disso, de ter que cuidar de tudo do projeto, de sempre estar essa briga de correr atrás de patrocínio, de correr atrás de apoio, o projeto vai acabar, não consegui tal lugar, e aí mais essas questões de atendimento das crianças, né? Todas essas histórias que acabam envolvendo a gente. Então, quem puder, igual a Natália falou, busque ajuda, busque fazer terapia, igual o Bob falou, a gente precisa esvaziar, jogar para a nuvem, fazer uns download, liberar espaço ali mental para a gente poder viver minimamente ali equilibrado. Fala, amigo. Só uma observação. Burnout também existe na missão do educador e da educadora, tá? Burnout, assim, sério mesmo. Burnout é uma parada embaçada. Quando acontece, para se recuperar é muito tempo. É debilitante. Eu tive burnout. É debilitante, né? Então é necessário tomar muito cuidado com burnout. Porque é uma parada, quando acontece assim, demora um tempo para se recuperar. E a questão é quanto tempo, o que vai, de certa forma, ruir enquanto esse tempo precisa acontecer. Então, é sobre isso que nós estamos falando também. Sobre evitar e prevenir uma situação que ainda, de certa forma, é novidade, mas que está muito presente no nosso dia a dia. Só um comentário rapidinho. Eu acho que essa realidade do burnout, quando aconteceu comigo, eu era um cara que não acreditava nisso. E quando aconteceu o burnout comigo, há 6 anos atrás, antes de eu vir morar aqui em Santa Catarina, foi muito dolorido para mim. Eu travei em todos os aspectos. Foram 6 anos em Ambev e eu não conseguia, eu travava. Eu travava quando chegava na porta da empresa. Uma questão de perseguição, uma questão de trabalho. Então, realmente, se a gente não se cuidar como líder social, isso pode acontecer. E também, também aproveitando, enaltecer o trabalho da Natália e do Guilherme na Ponta de Cana.
Eu tive o privilégio de ir lá almoçar com eles, conhecer a casa deles. Eu gosto dessa proximidade com o projeto, né? E eles inspiram muito eu aqui, eu falo isso. Então, assim, ó, a Natália, igualzinho eu mesmo, o Guilherme, a gente sonha alto. E assim, ó, quem puder conhecer o trabalho do Guilherme e da Natália quando vim aqui para o Sul, conheça, porque assim, ó, são pessoas fantásticas. E assim, são pessoas que eu paro para ajudar mesmo, quando me perguntam, eu paro o meu tempo, porque são pessoas que realmente têm um coração para fazer assim, ó, um absurdo, tá joia? Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação, coitado de quem vai assistir tudo isso depois, mas eu acho que foi muito rico, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradecer o Alberto por essa possibilidade. Se não fosse você também aqui, nada disso estaria acontecendo. A história de cada um que veio aqui, que abriu aí a realidade dos seus projetos, compartilhou um pouco das suas histórias com a gente. E juntos vamos tentando todo mundo crescer e vai puxando a reguinha ali da gente ser cada vez melhores enquanto pessoas, enquanto projetos, enquanto atendimento, estrutura. Gratidão. Eu vou encerrar a gravação, mas não saiam para a gente tirar uma foto de todo mundo.